Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados irmãos em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, na cidade de Rita do Araguaia, aqui ao lado de Alto Araguaia. Nós estamos bem pertinhos, né? Eu faço um convite para você que não caminha em nenhum ministério, que não conhece ainda o Senhor da Glória, ou já ouviu falar, mas não teve a oportunidade de caminhar um tempo ouvindo a palavra. Esteja conosco. Nós temos cultos nas quintas-feiras, às 20 horas e domingo, às 19h30. Estamos ali passando o atacarejo, o antigo atacarejo, vira à esquerda, na primeira quadra, Ministério Sementes de Cristo. É um prazer, será um prazer recebê-los, amados. Se você já caminha com alguém, está em algum ministério, fique aí, honre o seu pastor, caminhe, cresça na palavra de Deus, cresça no poder do Espírito Santo. Mas se você não tem compromisso, amados, com nenhuma igreja, com nenhuma denominação, vá conosco, participe das nossas reuniões. Certamente você será amado, mas será confrontado. Certamente você será amado, mas será exortado pela palavra de Deus, que é poderosa, que é viva e eficaz, que no momento de extrema alegria ou de extrema infelicidade, você possa ser tocado pelo poder desta palavra. Que nesta noite de sexta-feira nós possamos nos ser preenchidos pelo poder do Evangelho, regenerador da palavra. Eu quero ler o texto em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 8, que diz sobre a trajetória de um dos patriarcas, né, de Abraão, o herói, o pai na fé. E Abraão, certa vez, ouviu a voz de Deus e decidiu cumpri-la, obedecê-la. E é algo tremendo para as nossas vidas, porque hoje em dia é muito difícil eu obedecer, nós obedecermos. É mais fácil sacrificar do que obedecer, mas a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar, eu faço holocaustos, eu sacrifico algo dizendo que amo a Deus. Mas quando eu só sacrifico e não obedeço, não faz diferença nenhuma. Por isso a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Abraão esteve diante de uma situação talvez a mais difícil da sua trajetória, ele disse, Deus estabeleceu que Abraão teria filhos, seria pai de uma geração e que seria muito grande. E Abraão falou, mas eu sou ancião de dias, como pode? A minha esposa tem muita idade, não dá mais. Quando nós não acreditamos ou pensamos que nada mais pode acontecer, o Deus poderoso, maravilhoso, tremendo que nós conhecemos se manifesta. E deu a oportunidade a ele de ter filhos. E ele pede que Abraão sacrifique o seu filho certa vez. O interessante é que Abraão decidiu não só sacrificar, mas obedecer. Ser obediente a uma palavra que Deus tinha determinado. E no momento que seria para a morte, foi para a vida por causa da obediência. Que coisa tremenda. E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Você já imaginou isso, amados? Que coisa fantástica quando nós podemos tirar algo tremendo de apenas um versículo que a palavra nos revela. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Ou seja, havia uma palavra designada, uma palavra de Deus para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra ou para o lugar que eu te mostrarei. Só que Deus ainda não havia revelado,
Não havia dito, Abraão, sai desta terra, sai da tua parentela, eu vou formar uma grande parentela, grandes novos amigos, deixa tudo, deixa a tua casa, deixa a tua fazenda, deixa tudo isso que você formou e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E talvez Abraão ficasse ansioso esperando, mas Senhor, então me mostra onde eu vou, talvez seja muito melhor, muito maior, muito mais intenso. Mas Deus não falou nada disso. Sai, larga a tua parentela, sai da tua parentela, da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Que confiança plena que nós podemos tirar disso. Simplesmente ele falou, vai para a terra, larga tudo e sai. Vai caminhando, Abraão. Eu vou te mostrar. Você teria condições ou capacidade, amados? Você já pensou nisso? Se você realmente confia nesse Deus soberano e de repente você está bem de situação na cidade em que você está vivendo, você tem sua casa, suas coisas, sua família, está tudo certo, tem muitos amigos, tem uma boa remuneração ou foi bem sucedido no seu ramo de atividade e de repente Deus fala ao teu coração nitidamente. Paulo, Pedro, João, Marcos, William, não sei, tantos outros, Carlos, Pedro, Tiago, Marcos, sai deste lugar que está cômodo, está agradável e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que realmente nós não ficaríamos abalados? Abalados literalmente, a nossa estrutura, a nossa emoção, todas as coisas da nossa trajetória seriam abaladas e de repente eu não compartilho com a minha esposa, com a minha família e fico muito abalado. E de repente Deus fala novamente, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele está falando sobre fidelidade, sobre crer fielmente nesse Deus vivo. Se você crer, amado, o que Deus ministrar ao teu coração acontecerá. Se você crer nas promessas de Deus, elas se cumprirão na tua vida. A única forma delas não se cumprirem na tua vida é se você renunciá-las, se você se apartar do Senhor. Porque, amados, nem o inimigo pode estabelecer que não se cumpram as promessas de Deus na tua vida, se você for fiel à palavra de Deus e for temente a Ele. Se você confiar plenamente como Abraão confiou e obedecer, que é melhor do que sacrificar. Se você for obediente à sua palavra, amados, a palavra dele se revela e nos diz que é suficiente e capaz dele nos conduzir, nos direcionar e abrir uma dimensão do reino dele, uma dimensão espiritual aonde nós estivermos, aonde nós formos, muito maior e muito melhor do que eu imaginava. Porque a palavra de Deus diz que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e os meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Então isso tudo é muito mais intenso, é muito maior, porque os pensamentos do Senhor não são limitados como os nossos. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, são pensamentos de vida e não de morte, são pensamentos não de estratégias humanas, são pensamentos de princípios, são pensamentos de quando se institui uma regra de valor absoluta, eterna. Amados, é propósito. O reino de Deus estabelece propósitos para nossas vidas. Quando nós estabelecemos metas, Ele estabelece propósitos, e propósito é muito maior do que uma meta. Uma meta pode ser feita por qualquer um, mas quem estabelece propósitos para mim e para a tua vida é o Senhor. E se eu e você confiamos plenamente nele, amados, nada do que dizem a teu respeito, nada do que proferiram ao teu respeito, dizendo que você não pode, que você não é, que você não vale nada, que você não tem potencial algum, quem diria, como pode você fazer isso ou acontecer isso na tua vida, se você não é nada, amados? Deus confia em você. Ele confia, mesmo você sendo infiel. Mesmo eu e você sendo infiéis à palavra dele. Mas ele, como pai zeloso, como um pai de amor, confia plenamente que o seu filho pode mudar, que o seu filho pode obedecer, que o seu filho pode ter uma fé e uma esperança
poderosa na presença dele, porque a fé é algo que nós não vimos. Como pode ser fé se já esperamos ou se já vimos? Fé é algo que nós não vimos ainda acontecer, mas pela fé temos convicção de que vai acontecer. Pela fé você pode ter convicção de que aquilo que Deus preparou para você ou outorgou como propósito vai acontecer, mas você precisa crer, ter fé e obedecer a esse Deus soberano sobre céus e terra e que é poderoso para transformar a tua história de vida, o que você está vivendo. Amados, essa palavra é poderosa dizendo que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, obedeça, amado. Pela fé, seja obediente a esse Deus vivo. Tenha temor e reverência à sua palavra, cumprindo-a, estabelecendo ela na sua vida. Aonde você for, que as pessoas possam reconhecer Jesus em você. Quando você falar, proferir palavras que possam reconhecer as palavras do Senhor na tua boca. Quando você se movimentar, quando você se expressar, quando você falar com pessoas, que pessoas possam sentir a presença de Jesus na tua vida. Quando você olhar para pessoas, quando você chorar com pessoas que choram, que eles possam sentir Jesus chorando por eles. Quando você se alegrar, se regozijar com a alegria deles, que eles possam sentir a alegria de Jesus na tua vida. Que você possa ser diferente pela obediência ao Evangelho e à Palavra de Deus. Que você tenha fé tão grande, tão intensa e seja tão obediente como um filho amado, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e aquilo que Deus declarar, que você obedeça pela fé. Da mesma forma que Deus constituiu Abraão pela fé, Ele pode constituir na tua vida o propósito que já foi estabelecido se cumprir para a glória dEle, para que você, no momento oportuno, possa ser testemunha viva do poder, da glória, da majestade e da movimentação do que Deus pode fazer na tua vida, no teu ministério, na obra a qual Ele delegou a você, amados. Confie plenamente nele, tenha fé e seja obediente aos seus princípios, à sua palavra, e certamente você será bem-sucedido, certamente comerá o melhor desta terra, certamente terá uma vida abundante de paz, de amor, de consolo, de regozijo na presença do Deus vivo e de esperança e fé nesse Deus que é tão soberano e tão poderoso, que deu a mim e a você a oportunidade de estar ouvindo esta palavra nesta noite, que deu a mim e a você a oportunidade de estar vivo, de ter o fôlego de vida, para que sejamos novos e intensos na presença desse Deus maravilhoso. Ele quer te abraçar, Ele quer te consolar, Ele quer te abençoar, amado. Entenda isso, Ele é um Pai zeloso. Confie no Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça ao Senhor, seja temente a esse Deus vivo que é o princípio de toda a sabedoria, para a glória dEle. Esta é a palavra que eu desejo ao meu coração e desejo que seja rema ao teu coração. E desejo que seja uma influência de vida e não de morte, uma influência de paz e não de guerra, uma influência tão intensa que você seja intenso, mais intenso no Senhor. Que a glória, que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida e com a tua vida para a glória do Deus vivo. Que você receba essa palavra de fidelidade, de fé, de amor, de esperança e acima disso, amado, que você seja obediente à palavra do Deus vivo, para que Ele possa derramar sobre vós do favor e da majestade dEle, do domínio e do poder que possa recair sobre você, para que Ele, o nome dEle, seja exaltado aonde você passar, aonde você estiver. Obedeça, vale a pena obedecer, amados. Em nome de Jesus, que você seja abençoado e que se torne um filho obediente na presença do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.